família! Mais um capítulo da nossa história em quantas aventuras, não é mesmo? Pois, Charles Studi chega na China e será o que acontece? Nossa! Muitas coisas importantes. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos sim! Olha, vamos continuar com a nossa história. Depois de alguns dias viajando naquele grande navio, os jovens chegaram à China. O missionário Hudson Taylor estava lá para recebê-los. Logo começaram a aprender a língua e tudo o que podiam sobre os chineses. Soube que o melhor meio de alcançar aquele povo seria tornar-se como eles. Então, passaram a usar o mesmo tipo de roupas que os chineses. Trocaram as calças e as camisas inglesas por camisa estilo chinês e longas mangas. Deixaram crescer os cabelos para terem tranças como os chineses. Ah, quanta diferença do tempo de universidade! Para aprender a língua, cada um daqueles 7, foram morar com uma família. Em diferentes partes da China, eles separaram todos, cada um para um lado. Aquele povo não estava acostumado a ver ocidentais. Então, tudo o que eles faziam era observado. Charles passou muito tempo aprendendo a língua. Era triste não poder falar ainda ao povo sobre o que Deus havia chamado. A vida não estava nada fácil na China. O clima era bem quente, bem diferente da Inglaterra. Charles, assim como os outros, tinha que dormir no chão, sem colchão. Praticamente, a única coisa que havia para comer era arroz. Acreditem? A maioria das viagens eram feitas a pé. As sandálias chineses não evitavam os machucados. Bolhas nos pés quando andavam por caminhos espinhosos e, para piorar, às vezes eles eram atacados e chamados de demônios estrangeiros. Ser um missionário naquela época e naquele lugar era muito perigoso. Mas Deus estava cuidando de Charles Studi. Uma das grandes bênçãos que Deus deu foi uma maravilhosa esposa. O seu nome era Priscila Studi. Priscila ela tinha nascido na Irlanda do Norte e também era missionária na China, na cidade de Xangai. Eles se conheceram quando Charles foi àquela cidade encontrar seu irmão George. Priscila havia entregado a sua vida para Deus da mesma forma que Charles. O casamento foi bem simples e eles não usaram nenhuma roupa especial. Priscila usou uma faixa com essas palavras: unidos para lutar por Jesus. Ao fim da cerimônia, eles se ajoelharam e prometeram a Deus: Senhor, nós nunca impediremos um ao outro de trabalhar para ti. Que lindo, hein? Aos poucos, Charles aprendeu a falar o chinês. Que alegria ele ficou! Agora ele podia compartilhar as boas novas. Mas quando os chineses confiavam em Jesus, ficava em conflito com a sua família e amigos. Um dos que creram em Jesus chamava-se Senhor Fan. Antes dele ser salvo, ele tinha sido um dos homens mais perversos daquela província. Havia assassinado um homem. Quando creu em Jesus, ele disse: preciso ir na cidade onde fiz as minhas maldades para contar as boas novas. Seus compatriotas foram ouvir sobre o Salvador. O mandarim, que era o maioral da cidade, ordenou que ele fosse surrado com varas de bambu. Ele recebeu 2.000 varadas e a ordem é para que deixasse morto. Mas vejam bem, o senhor Fan, gente, ele não estava sendo castigado pelos erros que ele tinha cometido no passado, não, mas porque ele estava falando aos outros sobre o Senhor Jesus. Ele foi levado de volta para onde os missionários viviam. E depois de muitos cuidados, ele melhorou. Então ele disse: preciso retornar à minha cidade para pregar o evangelho. No entanto, o Senhor Fan foi mandado para a prisão. Porém, continuou pregando o evangelho a si mesmo, da janela da sua cela.
Como muitas pessoas se reuniram para ouvir, o mandarim desistiu de manter o preso e o libertou. Que bênção, hein? Pois é, a vida de Charles prosseguia. Certo dia, ele recebeu a notícia que havia herdado do seu falecido pai uma grande soma de dinheiro. Entretanto, Deus tocou no coração de Charles para fazer o que o jovem rico não fez. Lembra da história do jovem rico que foi conversar com Jesus e o que ele não fez? Charles doou toda a sua herança para ajudar alguns missionários e obra cristã. Ele procurou depender de Deus e não de uma conta bancária. Uma parte do dinheiro foi doado com grande auxílio para a obra de Deus. Parte disso ajudou a começar o Instituto Bíblico de Moody nos Estados Unidos. Lembre-se, foi Moody que pregou para Charles, né? Bem depois do casamento, Charles e Priscila foram para Lugang-Fum, uma cidade no interior da China, para começar um trabalho para Deus ali. Nenhum missionário tinha ido lá antes. A casa deles era uma casa chinesa muito simples. Era de paredes brancas, chão de tijolos, lareira no centro e uma cama também de tijolos. A igreja construída por eles era bem simples no estilo chinês. Levou tempo para Charles e Priscila ganhassem a confiança das pessoas. No princípio, os chineses o amaldiçoaram todas as vezes que os viam saindo de casa. Tentaram destruir a casa deles e a igreja, mas Deus os abençoou. Tanto que puderam falar às pessoas sobre o Salvador. E um bom número delas recebeu a salvação e passou a viver para Cristo e a testemunhar o seu amor. Tanta perseguição, né? Charles e Priscila começaram a ajudar as pessoas viciadas em drogas em um lugar chamado Refúgio do Ópio. Em 7 anos, mais de 800 homens e mulheres passaram por ali. Muitos foram salvos e curados. Fumar e mascar drogas era um grande problema entre os chineses. No início, eles não percebiam o perigo que as drogas traziam. Depois, se iniciavam, não conseguiam parar de usar e precisavam de cada vez mais das drogas. Elas faziam eles ficar fracos, preguiçosos e muitos viviam de vendas de drogas. Quando tentavam parar de usar, tinham pesadelos e deliravam. Tornavam-se violentos. Este foi um trabalho longo, muito difícil para aquele casal. Durante este tempo, o Senhor os abençoou com 4 filhas e um garotinho que morreu a nascer. Essas coisas iam acontecendo porque o Senhor não prometeu uma vida sem sofrimento, doenças ou tribulações. Houve épocas em que os dois, Charles e Priscila, estiveram muito doentes e quase morreram. Porém, o Senhor os protegeu e ajudou. Deus também usou pessoas para enviar dinheiro e alimento necessário para eles viverem. Eles experimentaram a promessa de Deus, como está escrito: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vós precisam. Está escrito em Filipenses 4,19. Depois agora de 10 anos vivendo na China, era hora de voltar para a terra natal. Eles despediram de todos. Foi triste dizer adeus àquele povo que eles aprenderam a amar tanto. E agora tiveram que fazer uma longa e difícil viagem. Enfrentaram muitos desafios e perseguições. Foi muito difícil até eles conseguiram. Nessa altura, a China estava em guerra com o Japão. E até eles conseguirem entrar no navio para voltar para a Inglaterra, sofreram muitas dificuldades. Quando chegaram na Inglaterra, foram para a casa da mãe de Charles. Charles e Priscila estavam doentes, mas foi uma grande alegria naquela família. As crianças foram para a escola, fizeram novos amigos, passeavam pelos jardins e adoravam a comida. Era tudo diferente, pois na China elas praticamente só comiam arroz. E agora tinha muita coisa gostosa.
Charles, depois de um tempo, já estava bem, porém Priscila ainda um pouco debilitada. Charles agora começa então a participar de algumas reuniões e o irmão dele mais velho o convidou para ir aos Estados Unidos. E sabe de uma coisa? Ele foi. Ele foi e passou lá 18 meses evangelizando, pregando para muitas pessoas, muitos jovens. E muitos desses jovens das universidades decidiram dedicar suas vidas para ir ao campo missionário. Que bênção! E ele foi sozinho para os Estados Unidos. Priscila ficou na Inglaterra, cuidando das filhas, e se recuperando. Depois de 18 meses, Charles volta para a Inglaterra. E agora, Deus deu para Charles outro ministério. Será o que está esperando? Será o que espera para Charles e sua família? O que será? E agora, depois de voltar dos Estados Unidos, O que Deus tem preparado na vida do Charles Studd? No próximo capítulo a gente espera você, tá bom? isso aí.